1 Pedro capítulo 4, versículo 7, que diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Primeiro detalhe que eu queria apontar aqui antes de entrar no mérito do texto é a panorâmica da redenção dentro da história dos homens que Deus cumpriu, cuja centralidade e mediação desses acontecimentos voltados para uma redenção se volta inteiramente para o Messias e para o Cristo. Existe uma panorâmica dele de Gênesis a Apocalipse, como todos aprendem no seminário aqui, que ela atua pela autorrevelação de Deus, ela atua de maneira linear, ela não volta para trás. Que quer dizer que tudo aquilo que Deus vem sendo dentro da história com esse objetivo redentivo e messiânico, ele objetiva atingir uma consumação. Existe um processo que foi instaurado por Deus na vida do Filho que implica consumação. Ou seja, implica um encerramento. Tá? Então, é praticamente quase impossível a igreja ignorar esses apelos que se voltam para a consumação do processo redentivo. O que eu quero dizer, a obra de Deus não inicia e não para na vida, na morte do seu Filho, mas na vida, na morte, na ressurreição dele, como também glorificação. Então, hoje nós estamos vivendo tempos onde as igrejas, elas proibiram se pregar o Evangelho do Senhor no púlpito, como também isso. Estão proibidas de falar da volta dele e da vinda dele. Talvez você me pergunte, mas por quê, pastor? Porque atrapalha o comércio. Entendeu? Atrapalha o estímulo do consumo. As igrejas são instituições que estão voltadas inteiramente para essa política comercial. Todas elas recebem dinheiro do Estado exatamente para trabalhar as expectativas de um mundo melhor e aquela coisa toda. Então é muito nítido, né? A que fundo as igrejas estão agora a nível de evangelho e evangelho legítimo. Por que o pastor está dizendo isso para vocês? Porque a igreja está vivendo hoje acontecimentos dentro da história e está chegando às portas dela esses acontecimentos, tá, apocalípticos. E o entendimento aqui é que a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, tem por obrigação traduzir à luz dele o que está acontecendo com esse mundo. E com explicações, não digo lógica só, mas bíblicas, tá? Mais preciso, cristocêntricas. A igreja tem uma obrigação. Ela tem dever. Que eu digo não é uma opção. Bom, se o evangelho abrange vida, morte, ressurreição e consumação e glorificação, então estão pregando o evangelho pela metade ou então não estão pregando nada sobre o evangelho. Aí a deficiência, né? E a deformidade desse ministério que você precisa entender e compreender a gravidade. Por quê? As pessoas elas estão sendo tiradas do direito de não só conhecerem Jesus melhor, mas como entenderem também muitas coisas que estão acontecendo com este mundo. E, obviamente, à luz de Cristo e daquilo que ele ensinou e falou quando esteve aqui, nesse mundo. Então é obrigação e dever todos aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, dominar a escatologia. Entendeu? Não só por uma questão de dever, mas também de prevenção para esses delírios que estão no mundo agora, quando não muito voltados para aquela coisa do temor, do terror, de um fim de mundo, o fim das coisas. Por um outro lado, esse monte de besteira e de asneira que a gente escuta a igreja falar, aqueles que tentam falar, né? Sobre a vinda de Cristo, sobre os acontecimentos finais, mas com especulação, e em alguns casos é até maldade. Então a igreja tem necessidade, entendeu? De olhar para aquilo que está acontecendo lá fora, mas com um olhar cristão, com um olhar de Cristo, e entender e compreender não só o mundo, mas também a nossa posição e situação como igreja de Cristo. Você não tem ainda esse medidor, você não tem ainda essa capacidade, então meu filho, vai buscar. Porque tem muita gente sendo enganada e levada por expectativas fraudulentas, e a gente está vendo aí esse esvaziamento do evangelho verdadeiro. Né? Essa rejeição.
Então, para evitar que esse caos aqui atinja alguns de vocês, essa lâmpada aí tem que estar acesa, meu irmão. E a consciência bíblica tem que estar instaurada. As coisas aqui precisam se voltar, se alinhar e caminhar mais profundamente com Cristo. E não com aquelas outras coisas. Por exemplo, qual a perspectiva daqueles que estão aqui hoje nesse culto? Alarmante também. Extremamente alarmante, porque alguns de vocês perderam o controle psicológico, emocional, espiritual do que está acontecendo lá fora, para não dizer moral, né? Esse é o ponto. Deus tem algum plano atrás disso, pastor? Não, o plano aí de te destruir na fé e de te carregar fora da fé é do diabo, filho. Ele é o inimigo do Evangelho de Cristo. E essas instituições são levantadas politicamente exatamente para cumprir essa tarefa, né? Que é a dispersão, a distração, que é o que está acontecendo agora. Então, alguns até me perguntam dessa maneira assim, pastor, quando eu sei que é o Espírito Santo que está falando sobre a igreja? Quando a palavra não é o pastor, é Cristo. Você quer saber quando é o Espírito Santo? Quando a palavra é Cristo, não o pastor, não o líder. Olha, Deus deu uma palavra para o líder lá, que a igreja está obedecendo agora, mas caramba, ela não está alinhada nem à doutrina e nem à expectativa do reino que ele anunciou. Qual que é o problema desse cara? Que palavra que é isso que ele recebeu para dar à igreja, nesse momento agora, que não foi dada por Cristo? Então são estas coisas que a gente vê acontecer, alguns de vocês até derrapam para chegar nessa conclusão. É Deus falando ou não pela boca daquele cara? É lógico que não está falando, porque ele está falando tudo completamente fora das linhas, né, doutrinárias daquilo que Cristo introduziu, do que diz respeito não só a ele mesmo e de sua redenção, como também do homem, do mundo, do sistema e das coisas que deveriam acontecer aqui nessa terra. Existe um caos ali fora, que a gente vem temendo e orando aqui para entrar aqui nesse lugar. E alguns de vocês estão permitindo que isso aconteça aos poucos. E de maneira lenta. O diabo vem trabalhando no teu coração. Para você descredibilizar esse evangelho dentro de você, diminuir, né, a tensão do temor, da reverência que o Senhor te pediu frente àquilo que Ele anunciou, e passar a acreditar que existem alternativas. Então, se existem alternativas, Ele não é o Messias. Pensa nisso. Olha, eu não sei falar o que está acontecendo. E nem eu, porque eu não sou especialista em política. Mas com base na escatologia dele, eu traduzo e muito certo para onde esse mundo está sendo direcionado. A escatologia é clara. A igreja de Cristo caminha para um fim e esse mundo caminha para outro. E nós temos detalhes e orientações aqui pontuais para chegar na seguinte conclusão: o que vai acontecer? Quando Jesus ele cumpriu o propósito messiânico, ele assumiu uma autoridade não só redentiva, mas como também jurídica e judicial dentro da história. Ele assumiu uma autoridade dentro da história dos homens de dar o veredito de como a história termina e se encerra. Ele deixou claro isso no Evangelho. Pelos seus pré-anunciamentos e anunciamentos futuros, ele deixou claro que ele tem todo o controle da história. E tudo que ele falou tem que se cumprir. Porque essa autoridade está sobre ele. E essa autoridade, ela é messiânica. Aí Pedro, no texto de 1 Pedro capítulo 4, Pedro começa a decorrer da seguinte forma: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Este fim, o sentido dessa palavra fim aí, no texto dele, o sentido aí é o veredito. Já é o pré-julgamento que Cristo deu ao mundo e à igreja também. Ele não fala de um fim convencional, ele fala de um fim e de uma consumação escatológica, ou seja, messiânica, pela autoridade de Cristo, do juízo dele sobre o mundo, como também de sua exaltação sobre todas as coisas. E nós vamos entender este fim na expressão de Pedro, nós vamos entender o significado disso para nós.
Eu falei para vocês aqui, nós temos que ter o controle da palavra, da consciência, da tradução, da interpretação dos tempos, porque o Senhor pediu à igreja isso e a capacitou. Como nós temos também que estar alinhados e organizados com esses anunciamentos, para não sairmos do objetivo maior. Porque esse mundo e essa vida que está lá fora pode sacrificar a obra de Cristo na minha vida e na tua vida se nós não vigiarmos. Um exemplo que eu vou entrar aqui é a preocupação de passar pelo fim, de precisar enfrentar essas tribulações que anunciam a minimização dos tempos e o fim dos tempos. Por quê? Porque quando a gente vai buscar na história, na palavra, na escritura, a tradução desse fim, ele aponta para dois lados, e dois lados que estão separados. O fim, quando prega juízo, e o fim, quando prega exaltação. São duas coisas que estão alinhadas ali no Evangelho do Senhor. Não que exista dois tipos de fim, mas com duas setas, duas pontas direcionadas. Exemplo, como aquilo que também está na palavra, dois caminhos, o da salvação e o da condenação. Então o fim aí, escatológico, ele se direciona para dois aspectos. Quando Jesus uma hora fala sobre o juízo que vai cair sobre o mundo, outra, quando ele fala da sua exaltação, da sua vinda, do arrebatamento da igreja ao encontro dele nos céus. É um único fim, mas que se direciona por expectativa para dois lados diferentes. Quem escolhe esses lados, pastor? Eu e você. Deus não pode fazer no nosso lugar. Eu vou começar pela questão do fim como um juízo de Deus sobre os homens, sobre os ímpios, sobre a terra, sobre esse sistema, sobre esse mundo.